Olá, alunas e alunos, professor Ayrton aqui falando. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a unidade 4 do nosso laboratório de pesquisa 2, fontes orais. É a última unidade desse componente curricular. Qual é o foco? Entender, né, e exercitar, digamos assim, como se interpreta, como se analisa os dados de uma pesquisa que se vale do método da história oral. E, além disso, conhecer alguns, né, trabalhos realizados com a metodologia da história oral. Eu aqui vou focar o vídeo nesse primeiro tópico, né, como interpretar. Está bem? Interpretar é, digamos assim, uma arte. É mais do que uma técnica, talvez nem seja uma técnica, é quase uma arte. E para vocês entenderem bem o que é interpretar, eu gosto de contrastar com a ideia de descrever. E vocês vão precisar descrever algumas coisas em trabalhos científicos, em trabalhos acadêmicos, mas depois da descrição, né, vocês vão ter que interpretar. Vejam só esta imagem que eu estou trazendo aqui para vocês, para exemplificar. Se a gente fosse apenas descrever o que estamos vendo, nós diríamos, bom, é uma tela, né, um quadro, uma imagem, que tem 4 pessoas, uma criança, uma senhora já de idade mais avançada, de cor negra, de pele negra, com as mãos erguidas, e um homem e uma mulher sentados, né? E a criança está no colo da mulher, e a mulher está apontando para a senhora, e assim por diante. E aí também tem uma diferença de cor de pele entre, digamos, a senhora mais velha, muito claramente a distinção com relação à criança, né, que tem a pele muito mais branca, e a mãe dela tem uma pele, digamos assim, parda, e o pai tem uma pele branca. Enfim, eles estão sentados, né, o pai está um pouco mais afastado, com um olhar atento, enfim, olhando para essa criança que parece ser filho, e essa mulher mais jovem parece ser a mãe da criança. Enfim, essa seria uma descrição. Mas, o que significa isso? Qual é o sentido dessa mão erguida? Qual é o sentido do olhar do pai? Qual é o sentido da mão da mãe da criança? Interpretar é isso. E se a gente sabe o título dessa imagem, que é a redenção de Cã, isso nos ajuda a interpretar. Portanto, tem aqui uma clara diferença entre interpretação e descrição, tá bem? E interpretar, muitas vezes, varia de uma pessoa para outra, né? Se a gente fosse fazer apenas uma descrição, né, diferentes pessoas poderiam descrever de maneira um pouco diferente, mas nem tanto, né? Porque o que está dado aí, todo mundo vê da mesma forma. Alguns talvez seriam mais detalhistas do que outros, mas a interpretação pode variar bastante de uma pessoa para outra, e é por isso que eu estou chamando aqui que é quase uma arte, e uma interpretação muito mais próxima do que, de fato, o autor quis dizer, o autor dessa tela, né, é um certo talento, né? E isso significa, digamos assim, fazer uma pré-interpretação para vocês, né, que o autor está retratando uma passagem bíblica que diz respeito à cor negra como algo que teria sido uma maldição, ou por isso, maldição. Eu não tenho exatamente os versículos, enfim, consta lá em Gênesis, né, que teve um certo episódio que alguém viu seu avô nu e por isso ele foi amaldiçoado, e esse amaldiçoado foi viver no continente africano, e por isso todos são negros, e os seus descendentes até hoje estariam carregando a marca daquela maldição, que seria a cor de pele diferente. E por isso ainda eles estariam sofrendo até hoje, por conta de serem descendentes do amaldiçoado.
E aí, essa imagem mostra a redenção, que seria a criança está sendo liberta, né, desta maldição. Então, vejam só uma breve interpretação disso que o autor da tela quis nos mostrar. Então, tem uma distinção muito clara entre descrever e interpretar, tá bem? Então, é a partir dessa breve interpretação que eu fiz aqui para vocês poderiam desdobrar várias outras interpretações para períodos históricos diferentes, para aquele período que a tela foi produzida, mas também para o período histórico recente, se isso ainda faz sentido ou não. Tá bem? Então, tem uma diferença importante entre descrever e interpretar. Mas, né, interpretar é preciso independentemente das fontes empíricas. Nós, aqui nesta disciplina, estamos trabalhando com fontes orais. Mas, se a gente tiver números, a gente pode e precisa interpretar. Se a gente tiver uma lei, a gente precisa interpretar. Se a gente tiver uma imagem, a gente precisa interpretar. Se a gente tiver um texto, que é um livro, né, um romance, um poema, a gente precisa interpretar. Então, é preciso interpretar sempre. E isso requer talento, né, muito mais do que técnica. Mas, digamos que tem um pré-requisito que é abastecer-se de conhecimentos variados, para aí você conseguir fazer conexões com aquilo que você está querendo interpretar. Tá bem? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Interpretar os dados empíricos que você coletou, é disso que a gente está falando, à luz do que já foi produzido por outros profissionais. Pensando agora no trabalho de vocês. Vocês coletaram dados, né? E esses dados são dados gravados, são falas. E aí vocês vão interpretar isso à luz do que já foi produzido por outros profissionais. Esses outros profissionais podem ter produzido teoria, e aí vocês vão usar isso como um referencial teórico, e isso é fundamental para fazer a interpretação à luz de uma teoria, de um referencial teórico, ou seja, referenciar-se em uma teoria, mas vocês também vão interpretar os dados empíricos de vocês à luz de outras produções empíricas, que outros profissionais talvez já tenham feito sobre aquele assunto, e muito provavelmente já existem outras produções empíricas sobre aquele assunto, talvez não sobre aquele tópico, exatamente aquele tópico que vocês estão tratando, mas sobre o assunto, sem dúvida, existem produções já feitas por outros profissionais, tá bem? Então, até aqui, pense na interpretação diferente da descrição, e a interpretação precisa ancorar-se em uma teoria e precisa levar em consideração o que outros autores já fizeram, né, em termos empíricos, sobre aquele assunto. Vejam só, eu estou trazendo aqui alguns links que são textos ou meus ou dos quais eu participei, para vocês também terem uma noção. Bom, o professor está dando uma aula sobre um assunto, será que ele sabe fazer isso? Então, aqui o primeiro texto é um exemplo, né, de como se pode interpretar números. É um artigo que tem como dados empíricos números, e aqui os outros dois textos são artigos da área de história, que tem como fonte empírica documentos escritos, tá bem? Se vocês quiserem dar uma lida, só para ter a sua noção entre descrição, interpretação, dados numéricos, dados escritos, dá para ter essa noção, né, de que aqui vocês vão interpretar aquilo que foi falado, mas, né, eu estou aqui frisando a ideia de que interpretar sempre será necessário, independentemente das fontes empíricas que vocês estiverem tratando, tá bem? O outro tópico, né, aqui, não tem muito como eu falar deles, mas enfatizar aqui a necessidade de entrar nesses links. Eu entrei em um por um, tem coisas maravilhosas aí para vocês. Se não fizeram isso ainda, acesse aqueles links que estão lá e leiam tudo que for, se vocês tiverem tempo,
leiam, vocês vão com certeza aprender bastante vendo o que alguns exemplos do que está sendo feito por aí em termos de fontes orais, de história oral. Também tem aqui algumas coisas de várias universidades brasileiras, e com isso vocês também vão conhecendo esse campo, digamos assim, ou esse subcampo da história, tá bem? E vão conhecendo nomes brasileiros, vão conhecendo nomes internacionais ou estrangeiros, melhor dizendo, e vão conhecer, obviamente, exemplos do que nós estamos tratando aqui nessa disciplina. Tá bem? E aqui um adendo que eu costumo sempre apresentar para os meus alunos lá do mestrado e do doutorado, que vocês estão escrevendo aqui o relatório da pesquisa, né, a partir do que a gente fez ao longo da disciplina. Pensem nessa ideia aqui de que eu chamo aqui de método CDF, que significa o conteúdo, o diálogo e o formato. E, não por acaso, o tamanho das letras busca criar aqui uma espécie de mapa mental para mostrar a importância de cada uma dessas ideias. O C, né, o conteúdo, o que importa mesmo, que importa muito, é o conteúdo, né? O que vocês estão tratando ali que é relevante para a ciência, para a comunidade que estuda esse assunto, ou para, no caso, a comunidade que se vale desse método, é o conteúdo. E o diálogo é aquilo que eu disse antes, quando eu mencionei, né, a teoria e os materiais empíricos produzidos por outros pesquisadores. Então, vocês estão fazendo um estudo empírico, científico, que se vale de outros autores que já trabalharam sobre esse assunto. Então, vocês estarão sempre em diálogo com outros cientistas, está bem? Sejam eles produtores de teorias ou produtores de materiais empíricos que também foram analisados com base em alguma teoria, certo? E o formato é o formato, digamos assim, que a academia adota para escrever um texto, para apresentar um resultado. Não é qualquer formato que é aceito, né, dentro da academia. É diferente de um texto jornalístico, é diferente de um texto, né, artístico, poético e assim por diante. Tá bem? Atentem-se para isso, para o conteúdo, para o diálogo e para o formato. Isso vale para qualquer momento da carreira de vocês, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores e assim por diante. Tá bem? A disciplina está se encerrando, mas não se trata, né, de um fim em si, de um concluir, porque é apenas um início, apenas um momento de abertura para a história oral, para a pesquisa científica em si, na área de história, mas as lógicas que a gente tratou aqui valem para qualquer área da ciência, né? Não é só para pesquisa na área de história. Também eu espero que tenham aproveitado o que a gente tratou aqui nessa disciplina e espero vê-los aí no futuro, seja nas próximas disciplinas, seja no mestrado, seja no doutorado, seja enquanto profissionais reconhecidos no mercado de trabalho, seja enquanto cidadãos que impactam positivamente o mundo. Um abraço a todos.